Continuando no João 14, 11. João 14, 11. Vai falar assim, ó. Basta vocês crerem em mim, quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia nisso, ao menos por causa das mesmas obras. Digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, que eu tenho realizado, e fará ainda maiores, que eu vou para o Pai. Porque eu vou para a presença do Pai. Ou seja, ele dá um requisito para você. Fala assim, creia. Se você crê, obras maiores serão feitas. Então, na hora que você chegar para orar, na hora que você chegar para fazer qualquer coisa, crendo quem é Jesus, ele faz qualquer coisa. Ou seja, quais eram as obras que ele fez? Curou, libertou, abençoou. Se isso está vingando na vida de vocês, é porque você está em Jesus. Mas lembra que ele está dizendo assim, ó, creia que eu estou no Pai e o Pai em mim. Agora, por que eu digo que a estatura que você tem que ter é a estatura de Jesus Cristo? Porque Deus, quando ele envia Jesus, ele mostra como eu devo ser na terra, no meu relacionamento com o Pai. A estatura de Jesus é a que eu tenho que alcançar. Ele vai falar isso para os discípulos, dizer assim, ó, não importa que os discípulos não sejam maiores do que o discipulador, mas que sejam iguais. E aí, sobre estar em mim e estar no Pai, vamos para João 19. Não, João 17, 19. João 17, versículo 19. Olha o que vai dizer. Eu me santifico em favor deles, para que eles sejam santificados pela verdade. Então, o que é que santifica a minha vida? É o jejum? É a oração? O que santifica a minha vida é o conhecimento da verdade. Jesus é quem está dizendo, eu me santifico indo até a cruz, não pecando, fazendo a vontade do Senhor, em favor deles. Quem é deles? Falei, sou eu. Para que também ele seja santificado pela verdade. Quando eu conheço a verdade me liberta. E eu ando na santidade. Que verdade é essa? O que é que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele foi e morreu pelos meus pecados. Significa que eu sou perdoado. Mas quando ele entregou a alma e o corpo, significa que ele matou a sua natureza em Adão, que era pecaminosa. E agora, quando você se entrega a vida dele, a semente divina, que é a vida eterna, vai dentro de você. Porque a Bíblia vai falar que quem está em Cristo é nova criação. Gente, o que é nova criação? É uma coisa totalmente diferente do que você vivia, ou quem era você, ou da onde você veio, de Adão. Jesus morreu na sexta-feira, que ele foi para a sexta-feira da crucificação, correto? Não é sexta-feira? Quantos dias? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 6 é o número de homem. Então ele matou a humanidade. Deus disse que no sexto dia criou o homem. Quem é o homem que foi criado no sexto dia? Adão. Jesus morreu no dia que Adão foi criado, no número de Adão, da humanidade, justamente para dizer assim, ó, quem era você em Adão, agora eu estou sacrificando ele, matando a mim mesmo, entregando a minha vida, para que você nunca mais tenha uma familiaridade, ou seja, descendente deste homem que foi em pecado. Agora você precisa ter uma nova natureza, a natureza de Jesus Cristo. E aí, nesse texto, ainda Jesus não tinha morrido, mas ele estava orando por mim e por você. Seu nome não está aqui, o nome seu escrito não está aqui, mas a referência está. Quer ver? No 20. João 17, 20. Eu não estou orando por eles. Quem é eles? Os discípulos. Eu não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão. Alguém de vocês creram aqui em Jesus? Então Jesus estava orando. Jesus estava orando por você.
Na eternidade ele olhou assim, ó, 1973, 74 vai ficar nascendo gente que vão crer, que é você, é você, é você, é você. Jesus estava orando por você, João. Antes mesmo de você nem existir. Antes mesmo de seu pai nem existir, nem sua avó nem existir. Porque aqui marca o ano 0. Ou seja, no ano 33, Jesus estava orando por mim e por você. Está aqui seu nome escrito. Eu vou orar, Senhor, por aqueles que ainda crerão em mim. Se você creu, ele estava orando por você. Porque ele é o sumo sacerdote. E ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por quem? Pelos santos. Ele está agora, nesse momento, fazendo orações, dizendo, Pai, a Vera precisa disso. Como é seu nome mesmo, que eu esqueço? A Maria Rosa precisa disso. Eu estou orando, e se ela orar para mim, ela tem um sim e meu amém. Então, precisamos orar segundo a palavra de Deus. O próprio Espírito Santo falava assim, se vocês orarem segundo a vontade de Deus, o Senhor fará, o Senhor te dará. Então, ore segundo a vontade de Deus. Orem segundo a vontade de Deus. E que é a vontade de Deus? Pega a palavra e fala assim, o Senhor deseja que eu seja assim. Orem, tem outro versículo que vai assim, orem, insista com o Espírito Santo a respeito da sua necessidade. Quantas vezes eu orei, Senhor, Espírito Santo, eu preciso disso, Espírito Santo. Eu preciso disso. Aí você fala, mas ele já vai te dar. Não. Isso precisa ser em oração. Precisa ser em oração. Tem horas que o pai e a mãe sabem que você precisa tomar seu gagal. Aqui tem uma mãe que tem um bebezinho maravilhoso que às vezes eles estão lá chorando, já está a comida pronta. Mas tem momentos que é você que vai ter que correr atrás dele. Ele falou, epa, tá na hora de comer? É ou não é? Tá na hora de fazer isso? Aí é o pai. Mas tem horas que o pai fala assim, não mãe, eu preciso comer aquilo, me dá aquilo. É ele insistindo com você. Então tem o momento em que o pai sabe da sua necessidade, tem o momento que você sabe a necessidade dos seus filhos, e tem momento que você vai até o pai pedir as coisas que você precisa. Porque o pai não sabe? Sabe. Mas ele precisa que você sinta a sua necessidade de ir. Tem gente que vai falar bem assim, cara, eu vivi todo tempo em pecado, errando essas coisas, vivendo com esse pecadinho aqui. Nossa, tô cansado disso, eu não quero mais isso. Pai, me ajuda a fazer isso. O que é que o pai vai fazer? Opa, eu estava esperando que você pedisse isso. Hebreus vai falar sobre isso. E deixe com que esses pecadinhos que fica prendendo as nossas vidas e não sei o quê. Ele está falando de crentes. Não está falando de não crentes. Mas deixa eu terminar esse versículo aqui, esse texto aqui. Não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim no futuro por causa do testemunho deles. A minha oração por todos eles é que sejam um, como eu e o Senhor somos um. Aí agora a oração de Deus, no capítulo de 14, ele fala assim, eu e o Pai somos um. Tudo que ele fez, eu estou fazendo. Tudo que eu ouvi o meu Pai fazer, estamos fazendo. As obras que eu faço, é o meu Pai que faz em mim, porque eu e ele somos um. Mas e aquelas pessoas que não eram filhos e que não eram crentes e que não conheciam Jesus como Filho de Deus, que não tinham entendimento que Jesus era o Filho de Deus, fazia o quê? Ia para cada um para o seu lado. Começaram a crer. Aí agora ele falou assim, Pai, eu vou orar por essas pessoas aqui da igreja da Casa na Rocha, no futuro, quando eles crerem, porque eu quero que eles sejam um, assim como eu sou um com o Pai. Ou seja, o Pai está aqui, habitando em Jesus, e a presença de Jesus está vivendo em mim através de quem? Do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em mim, e eu sei que habita, existe um momento de eu olhar a verdade, desviar do pecado e andar em justiça e santificação. Até que a presença do Senhor na nossa vida seja tão abundante que na hora que eu estiver orando pelas pessoas ou vivendo num lugar onde tem, as pessoas sejam impactadas pela presença de quem? A minha? Não, pela presença do Senhor. Pela presença do Espírito Santo. Eu sei disso porque particularmente eu já vivi isso com outras pessoas, outros líderes que eu já conheci, que você viu o cara tá entrando na igreja, tá um monte de gente caindo, outro não sei o quê. Não tá caindo demoniado não, tá caindo na unção. Outros que foram libertos, que estão gritando os demônios.
Outras pessoas que estão sendo curadas. Pedro não passava e a sombra dele curava as pessoas? Isso era só para Pedro? Não. Isso é para mim, é para você. Tenha certeza disso. Não tem nada a ver com... Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e no futuro. O que é que eu preciso? Crer segundo diz as Escrituras. Se crerem segundo as Escrituras, farão as mesmas obras que eu faço. Então, significa, se eu não estou fazendo, eu preciso ser um coração íntegro. Se não está acontecendo, Senhor, dá uma ajuda na minha vida, porque eu não estou conseguindo crer como o Senhor está, porque crer como diz a Escritura, porque eu não estou fazendo. Eu já fiz muitas vezes essas orações. Muitas vezes. Porque não é o pastor que tem que orar, é cada um discípulo. É cada pessoa na vida. A igreja de Jesus é essa igreja cheia de poder. Não é o pastor que é a igreja, é todo mundo. Agora os dons, o chamado, Deus escolheu esse aqui para ser pastor, debaixo de um monte de gente que pode fazer qualquer coisa na rua. Dar uma palavra para qualquer pessoa de esperança, dar uma palavra de afeto, de amor, orar pela vida dessas pessoas, abençoar essas pessoas. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Contanto que creia segundo as Escrituras. Porque a Bíblia não está dizendo assim, ó, quando o pastor crê segundo as Escrituras, ou o apóstolo, ou o discípulo. Não está escrito isso. Quando você crê, quem é você? É você. Quem é que crê? É você. Só que muitas vezes nós vivemos num mundo que nós queremos tantas coisas aqui na Terra que esquecemos das coisas espirituais. Qual o problema? De onde você quer viver. De onde você quer ir. Para onde você quer chegar. É você que diz o seu futuro. A Bíblia vai falar, eu sei que pensamentos são a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança que Ele mesmo criou para mim. Qual é o teu chamado? Eu posso trazer uma palavra. Deus pode usar a minha vida ou a vida de qualquer pessoa para dizer assim, ó, Deus está direcionando, Deus está me mostrando que você vai ser isso e isso. Está apontando para um propósito mais para frente. Mas assim, quem tem que buscar é você, é sempre você. O que é que você quer ser diante do Senhor? É você que tem que buscar. Mas assim, você pode ser uma psicóloga, pode ser uma advogada, pode ser uma médica, pode ser um professor, seja um instrutor, pode ser normal exercer sua profissão, cheia do Espírito Santo, cheia de vida, cheia de conhecimento do Pai, para na hora que a razão ou a ciência não encontrar resposta, a palavra encontra. Lucas era um médico. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Um médico. Lucas era um médico. E aí? Cheio da presença do Senhor. E tinha advogado? Cheio da presença do Senhor. Tinha reis? Cheio da presença do Senhor. Então, assim, não importa. Deus não fala assim, ah, você, João, é educador físico, aí agora eu te chamo, eu vou dar dons e não sei o que para você vir para a igreja, para ser pastor. Não, gente, não é isso. Lá onde você está, a Bíblia fala que indo em todo lugar prega o evangelho, né? Ide, não é um lugar específico. Eu vou sair daqui e vou fazer missões lá na Bahia. E o percurso que eu caminho, faço o quê? Fique em silêncio até chegar na Bahia, é isso? Claro que não, né? Indo por todo mundo, pregue o evangelho. É um ide para todo mundo. Não é para o pastor, não é para... Exatamente. Onde você for, chega, seja cheio do Espírito e pregue o Evangelho. A pessoa precisa de... Ora por cura. Só que nós temos medos, porque... Às vezes, medo. Por quê? Porque às vezes não confia tanto naquilo que a gente sabe da verdade. Outro momento a gente tem medo. Eu já orei, não deixei de orar pelas pessoas, ou por demoniado, porque eu tinha medo da manifestação da pessoa. Eu não sabia o que, que podia estar ali dentro.
É muito difícil. Exatamente. É por isso que eu faço um exercício muito grande. 2, 3 anos, eu passei bastante tempo fora, e depois eu voltei para minha terra e fiquei 3 anos. Lá em Ilhéus, pastoreando na igreja. 3 anos eu fazia culto dentro da minha casa, para um monte de gente que não era cristão. Inclusive para minha mãe, para meus irmãos, para meus sobrinhos. E eles foram se convertendo a pouco. Era difícil? Como era difícil? Porque todo mundo te conhece. Mas eu falei bem assim, não, eu não serei um profeta que não tem honra na minha casa. Eu terei honra. E aí fui trabalhando, orando, gritando, chorando. Hoje tem frutos isso. Minha casa, um monte de gente já é convertido. Mas quem é o primeiro convertido? Sou eu. E na hora que as coisas acontecem, eles ligam pra mim. Então, e eles não eram cristãos. Então, sejam cheios. Tá, então quer dizer que Deus estava em Jesus Cristo e Jesus Cristo está agora em quem? Em mim e em você. Através de quem? Da pessoa do Espírito Santo. E a vida? É a vida eterna, é a semente eterna. Como Satanás colocou uma semente de desobediência e pecado na vida de Adão, passou por todo mundo. Aí veio Jesus, fez o mesmo processo, morreu na cruz. Quando você confessa a Jesus, ele pegou essa semente santa e colocou na sua vida. E a semente santa destrói a semente da morte. A semente santa de Jesus Cristo, que é a vida eterna, destrói aquilo que é morte. Então deixa Jesus reinar na sua vida. Deixa o Espírito Santo fluir. Na hora de vier as dificuldades, dá vazão à voz do Espírito. Porque isso vai gerando justiça e santidade. Justiça e santidade. Ao ponto de você estar tão cheio da obediência do Senhor, que o Senhor vem e derrama e as pessoas vão sentir a presença do Senhor na sua vida. Você não precisa fazer nada. Você só precisa obedecer. Obedecer à voz que está dizendo aí no seu coração. A voz que está ali dentro do teu espírito falando. Não faça isso. A razão titubeia. Não, mas eu acho que não é isso, não. Acho. A razão veio, se adequou é para fazer isso. A razão fala assim, não, eu consigo entender. Aí você faz. O Espírito, a voz de Deus não vai falar, não vai fazer isso. Fala assim, faça em fé e obedeça. O resto, deixa comigo. E isso em toda a história. Então, para que sejam conosco, 23, eu nele e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto como me ama. Como temos dificuldade de conhecer, entender que o Senhor nos ama? Ainda mais quando passamos por dificuldade, não é isso? Aí a Bíblia vai dizer em Romanos, nada não poderá nos separar do amor de Deus, nem doença, nem isso, nem tribulação, nem anjo, nem principado, nem morte, nem coisas do porvir. Não importa a situação, Deus me ama. Esses dias eu estava aconselhando não, estava sentado e as pessoas falam, porque eu não sei se Deus me ama, não sei o quê. Falei bem assim, olha, você não vai entender que Deus te ama por causa do sentimento. Nós não fomos chamados para viver na base do sentimento. Nem homens, nem mulheres. As pessoas que vivem a fé em Cristo vivem pela fé. Pode estar caindo no universo. Você vai falar assim, não. Não importa o que acontecer, eu vou fazer isso porque isso é a vontade do Senhor. Quando você faz isso, o mundo espiritual se move. E Satanás tem que bater, porque ele vai falar, não adianta, as coisas que a gente criou, as dificuldades que a gente se levantou, não deu certo dessa vez, vamos ver outra coisa. Imagine Jesus vai para o deserto. Eu já li em algumas igrejas que não são evangélicas que Satanás levou Jesus ao deserto. Satanás não levou Jesus a lugar nenhum. O Espírito impeliu Jesus. Sabe o que é impelir? Eu estou passando aqui, ó, era para dobrar aqui, ó. Aí o Espírito fez isso, me impeliu e eu vim para cá. Quantos já tiveram eu estava indo para tal lugar e aí eu não sei o que aconteceu, eu fui para outro. Eu estava indo para tal lugar e o Espírito Santo me incomodou. Eu já levanto as mãos para orar, porque
O Espírito Santo incomoda alguém? Mas a nossa mente fala assim, não, eu não quero, me deixa. É ou não é? Não, eu não vou. A razão fica lutando contra o Espírito. E a Bíblia vai falar que o Espírito luta contra a carne. Então eu estava passando por aqui, aí o Espírito fez, aí eu falei, meu Deus, o que eu estava fazendo aqui? Esse dia aconteceu isso na casa da Vera. Eu fui passar para tal lugar. Passei, quando chegou na esquina, aquele negócio, vai no Edivar e na Vera. Eu falei, meu Deus, eu não quero ir lá. Eu não quero ir lá, não. Tinha tomado os 2 cafés e eu sabia que quando chegou na casa da Vera Edivar, tem um cafezinho lá. Eu falei, ai meu Deus, não quero. Aí vai eu lá, chego lá e aqui a gente já. E aí sentou, aí começou. E aí eu, beleza, daqui a pouco eu falei assim, deu uns 20 minutos, eu falei, vou embora. Cara, caiu uma chuva, eu de moto. Você acha? Tão pesado, não foi, velho? Tão pesado a chuva caiu. Pau, pau, pau. Eu falei, meu Deus. E o Edivar conversando comigo, eu falei assim, nossa. E um monte de coisa acontecendo. Ou seja, e o Espírito impeliu a Jesus para ir para aquele lugar. Só que Satanás é esperto. Ele fala, ele vai ao deserto, não tem comida lá. Vou lá tentar ele. Toda vez que a tentação vier, é segundo Deus está direcionando você para algum lugar. E a tentação vem, porque ele vai falar assim, vou ver se ele cai, né? Porque se Deus está levando ele para aquele lugar, vai faltar algumas coisas. Faltou comida. Ele falou, opa, então Jesus, por que você... Eu sei que você é Deus porque eu ouvi a voz do Senhor dizer assim, este é meu filho amado em quem eu tenho um grande prazer. Eu sei que agora você é Jesus, o Filho de Deus. Por que você não transforma essa pedra em pão? E para desse jejum aí. Aí ele falou, nem só de pão vive o homem. Ou seja, tradução, o alimento vai alimentar o meu corpo. E eu não posso comer agora. Então, fora. Isso não funcionou. Passando alguns dias, ele passou 40. Passando alguns outros dias, ele chega lá e fala assim, então, Jesus, eu vou te levar ao pináculo. E eu vou colocar você lá 120 metros. E aí você pede a Deus para poder sair daquele lugar, porque eu vou colocar você lá. Ou então você tenta a Deus, pula, porque aos anjos, a você dará a ordem aos anjos para te proteger. Ele falou, eu não preciso provar nada para você. Você não precisa provar nada para ninguém que Deus te ama. Eu não preciso provar nada para ninguém que Deus me ama. A prova disso é Jesus morrer na cruz. E Deus prova os nossos corações, porque quando Jesus morreu, morreu quando você era pecador. Ou seja, você sabe e tem certeza que Jesus morreu. Isso é a prova do amor que Deus tem para a tua vida. É ou não é? Você quer uma prova que Deus te ama? Olha para a cruz. Porque a Bíblia vai dizer, e Deus prova o coração da gente. E Deus diz que nos ama, porque colocou o filho dele para morrer para te ter. Ninguém fazia isso. Ninguém faria isso por você. Então, quando eu tinha aquelas crises de, será que Deus me ama porque eu estou passando por tanta dificuldade, o Espírito veio, bum. Opa, peraí, o que você está falando? A prova de que Deus te ama é a forma de como Jesus sofreu uma tortura terrível, uma morte terrível por causa de quem? Por causa de você. Que prova mais você quer? Amor não é sentimento. Amor é a atitude. E a atitude que ele fez é isso. Ele não falou nada, mas fez isso. O que prova que ele te ama é as atitudes, não o que ele fala. Porque ele pode falar uma coisa que ele não sente, mas a atitude não. Ele só faz porque ele tem que fazer. Correto? Ninguém vai fazer uma coisa só por nada. Ainda mais que o amor é um lugar de renúncia de mim mesmo e de você. Então, quem ama tem atitude. E quem fala, não sei, fala um monte de bobagem. A última, 9:26, o modelo de Deus entre os homens. Jesus é o referencial do caráter ao qual devemos nos conformar, segundo o plano eterno de Deus. Romanos 8:29 vai falar sobre todos esses atributos e caráter. Ele é um Deus verdadeiro, Jesus era um homem verdadeiro, ele sempre foi sincero, não existia corrupção, ele era uma incorruptibilidade,
ele tinha uma honestidade para com o pai, ele era fiel, ele tinha compromisso, ele tinha relação de familiar, Deus era o pai e ele era o filho, ele tinha pureza sexual, ele tinha domínio próprio. Quando as pessoas davam um tapa na cara dele, ele falou: amigo, por qual motivo você me bate? Ardendo isso aqui. Ou seja, se eu tomo um tapa na cara, eu tenho que me segurar. É ou não é? Se alguém fala alguma coisa comigo que eu não concordo, o que é que eu faço? É ou não é? Mas em Cristo Jesus, o que é que ele vai fazer? A gente vai respirar e falar: é melhor não. É melhor não. É melhor eu sair daqui. Ele era sem preconceito, ou seja, ele conversava com as mulheres, ele conversava com os samaritanos, ele conversava com qualquer pessoa que seja, porque todas essas pessoas eram criação dele e ele amava incondicionalmente. Não importa a situação que as pessoas viviam, ele curou aleijado, ele curou cego, ele curou isso, ou seja, ele não tinha preconceito. Você é de Samaria, não quero curar você, quero curar só os judeus. A mulher sulamita falou: Senhor, mas isso aqui, deixa que os pães caiam, os cachorrinhos se alimentem, porque eu preciso da cura. Ele falou: mulher, eu não vim para curar senão o povo de Israel, mas os cachorrinhos comem as migalhas. Tá bom, tá curada. Foi isso que Jesus fez. Foi ou não foi? Ou seja, se o modelo de Deus entre os homens é Jesus, e Jesus disse que estaria em mim, a vida dele, então Jesus é o meu modelo de vida. E eu preciso ter essas características, porque é Cristo em nós, a esperança da glória. E se não tem Cristo em nós, faz o quê? Não tem glória de Jesus. É por isso que precisamos ser parecido com Jesus. Parecido em que sentido? Igual a ele, não. Ele é santo. Nós somos santificados mediante a vida dele. É diferente isso? É diferente. Eu não me comparo com Jesus. Eu ando segundo aquilo que ele disse que eu tenho que fazer. Isso gera santidade. Porque tudo que ele faz é santo. Jesus é santo. Eu não. Jesus é o Filho de Deus. Eu não era filho de Deus. Jesus era dominado pela vontade do Pai. A vontade do Pai e Deus eu nem sabia que existia. Eu conheci através de Jesus. Se alguém quer vir ao Pai, tem que vir através de mim, Jesus falou. E qual é o caminho? Eu sou o caminho. E qual é a verdade? Eu sou a verdade. E onde eu encontro a vida? Eu sou a vida. Eu sempre gosto de analisar assim, hoje eu estou no caminho, eu estou no momento da verdade, ou eu estou vivendo a vida? O reino de Deus é paz, justiça e regozijo no Espírito, ou alegria no Espírito. Eu estou vivendo um reino, eu estou vivendo na paz, estou vivendo mediante a justiça, ou eu comecei a me alegrar no Espírito com o Senhor? Isso são tempos, momentos. O que é paz? Relacionamento entre você e Deus, porque são os vossos pecados que fazem separação entre você e Deus. Não existe paz, então. Porque se não existe paz, existe uma inimizade. Mas aí Jesus veio. Jesus é a nossa paz. Então agora eu tenho paz com Deus. Não existe mais inimizade entre eu e Pai. É a mesma coisa que o meu pai estivesse vivo e eu tivesse uma discussão com ele e fugisse da minha casa ou não encontrasse mais com ele. Quando alguém perguntasse: e aí, como é que vai seu pai? Eu não sei, porque eu não tenho amizade com ele, eu não tenho contato com ele. Ou seja, eu tenho uma inimizade. Quando Jesus morre na cruz, ele fala que Jesus é a nossa paz, porque o castigo que estava sobre ele trouxe a paz. Então, ou seja, opa, eu já estou na paz do Senhor aqui. Não me incomoda não, que eu estou na paz do Senhor. Lá os baianos gostam de fazer. E aí, cara, não me chateia não, que eu estou na paz do Senhor. Aí, o reino de Deus é paz, justiça. O que é justiça? É quando você entende aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, você começa a confessar. O evangelho é uma confissão. Imagine,
Eu tô lá e alguém, imagine que o juiz me chama para falar sobre um crime. E aí, pegar o João aqui, o João fez aquele delito, aí ele me chama diante do juiz e eu falo assim, não, ele não fez isso, ou ele fez. O que é que eu fiz? Eu confessei. É isso? Não é verdade? Aí agora eu sou o reino, estou no reino de Deus, e Deus é o nosso juiz. É isso que está na escritura? Então eu estou andando. Imagine que alguém me oferece alguma coisa para roubar, eu falo assim, opa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu agora pertenço ao Senhor, não tenho nada com essa vida. O que é que eu fiz? Eu fiz uma confissão. Para o outro, eu dei um testemunho de vida. E para mim, eu confessei a quem eu pertencia. É claro isso? É claro, policial, isso? Valdir, policial. É claro ou não? Imagine que alguém chega e me oferece, é, seja lá, qualquer coisa que me faça pecar. Prostituição, roubo, mentira. Ah, você vai ser chamado aqui porque eu quero que você diga isso e isso. Ué, mas isso é mentira. Qual o problema? Eu só pedi para você fazer uma mentira aqui. Eu? Não, eu não pertenço mais a isso. Agora a Bíblia fala que eu tenho que andar na verdade. O que é que eu fiz? Eu fiz uma confissão de quem eu pertenço, de quem eu sou. E para ele recebeu o meu testemunho de quem eu pertenço. A Bíblia vai falar bem assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Ou seja, toda vez que a palavra do testemunho tem, existe uma confissão. O juiz vai falar bem assim: você que é o testemunha? Entra aí. O que é que você viu no crime? Eu vi isso, isso e isso. O que é que eu fiz? Uma confissão. E é uma testemunha. Então, toda vez que você confessar a justiça de Jesus Cristo, você está confessando e está testemunhando. Eles venceram. Então, a justiça que a Bíblia está dizendo é, agora o diabo chega, não, faz isso, não sei o que. Eu falei, não, porque a palavra diz que eu fui perdoado, e o diabo sussurra na sua mente. E às vezes você fala assim, da onde está vindo isso? Eu acho que é de mim, eu acho que eu sou pecador. Não, porque você é nova criatura. O que ele está encontrando é as fortalezas mentais que antigamente ele tinha com você. Ele fala assim, mas não é bem assim. O que é que ele fez com Jesus? Ah, ali é um homem. Lá também era um homem, Adão, feito da soprou Deus na narina, seja minha imagem e semelhança. Se ele errou, vou tentar ele também. Ou seja, ele tentou Adão assim como ele queria tentar Jesus. Ele tentou Jesus assim como ele tentou Adão. Qual a diferença de um e outro? É que um outro confessou de quem ele era. O outro confessou de onde ele veio. Eu não sou da terra, eu sou do céu. Jesus confessou que ele não vivia querendo provar nada para ninguém, nem tentar Deus de nada. Jesus confessou. E vocês confessam também. Maravilhosa, pode falar. Sim. Por exemplo, quer que eu prove para vocês? Quando Jesus, quando Jesus vai ao monte para orar, o que é que ele pede para Deus? Exato. E se Deus falasse assim, bom, se você quiser que eu faça isso, eu faço. Mas aí eu não vou ter o João, nem o Marcelo, nem a Vera na eternidade. Qual a tua escolha? O que é que ele fez? Orou novamente. Por quê? Porque ele sabia que ele ia sentir muita dor, como homem. E onde que vai dizer isso? Isaías 53, tomara que eu encontre. Exato, 53:10. Isaías 53:10 vai falar bem assim: apesar disso, o plano do Senhor exigia sua morte e o seu sofrimento, mas depois de dar a sua vida como oferta, quem é que daria a vida como oferta? Mas depois disso, dar a sua vida pela oferta, pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do teu terrível sofrimento, ele verá a luz, ficará satisfeito. Através de tudo que passou, o meu servo justo fará que muito se torne justo. Quem é o justo aí que se tornou justo? Fala eu. Eu.
Através de Jesus. E ele fala assim, ó, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade. O que é posteridade? Todo mundo que nasceu depois da confissão dele. E terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará. Que vontade do Senhor? Todo o nosso texto, todo o nosso estudo é sobre isso. Deus te deu uma vontade, ela vai prosperar ou não vai prosperar? Vai depender de você. Não vai depender dele. Porque ele chamou você com dom e um chamamento. Aí ele fala assim, faça isso, faça aquilo. Depois ele pergunta, a posteridade do Senhor, a, a, a promessa ou a vontade do Senhor pode ser cumprida em você? É você que vai ter que dizer, com palavras, com atitudes. Depois ele vai falar bem assim, e quando ele puder ver o resultado do teu terrível sofrimento, quem é que vai ver quem é que passou pelo terrível sofrimento e vai ver a parte? Jesus, porque foi ele que foi para a cruz. Então, quando Jesus ressuscitar e ver que vocês estão na igreja e confessar a Jesus como Senhor, ele está alegre com você. Nunca esqueça disso. O Senhor está feliz com a vida de vocês. E outra coisa que logo quando eu cheguei aqui, eu não sei o que eu estava meditando e eu li o texto do banquete, que o Senhor nos convidou para um banquete. E muitas pessoas aceitaram, mas depois não quiseram e foram embora. E aí o Senhor, já viu aquela parábola? E eu fiquei bem assim, meu Deus, o Senhor tem me chamado para a eternidade, para sentar na mesa com Ele. E às vezes eu estou barganhando com o Senhor. Eu comecei a tirar aquelas barganhas do meu coração e comecei a colocar do lado e falei assim, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um determinado lugar para chegar. E eu quero chegar naquele lugar, porque ele me convidou para o banquete. Mas ele não convidou somente a mim. Ele convidou todos aqueles que confessaram Jesus como Salvador. Aham. Exato. Exatamente. É. É. Bom, guarda essa palavra aí que eu vou terminar aqui o texto. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz. Por que ele verá a luz? Porque ele desceu às trevas. Ele foi ao inferno. E aí o Espírito Santo foi e ressuscitou a Jesus. Não é assim que a Bíblia fala? Então o Espírito Santo veio e ressuscitou a Jesus. Então ele veio à luz. Aí ele fala bem assim, e ficará satisfeita. Através de tudo que passou, o meu servo justo fará que muitos se tornem justos. Diante de mim, nós estamos diante do Senhor nessa hora. Nós estamos. O que é que nós precisamos fazer? Senhor, abre os olhos do meu coração para poder entender onde que eu estou no Senhor. Porque ele mesmo levará sobre si os pecados dele. Ou seja, se levou, não está mais em você. Então pare de dizer que você tem pecado. Porque se ele levou, você pode errar. E aí você confessa que Jesus é o seu Salvador e confessa teu pecado. Você está de pé, mas o pecado não. Mas eu sou imperfeito. Ok, tá tudo bem. Ele é santo, então segue o modelo. Nós estamos falando sobre um modelo, que é Jesus. Então segue ele. Por isso eu darei a ele grandes honras e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou a sua vida até a morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor de muitos pecadores. Ou seja, ele poderia dizer não? Poderia. Porque Jesus não poderia dizer assim, eu não posso falhar e aí eu vou no monte para orar. Seria falsidade, correto? Percebem isso? Então, se eu não tinha possibilidade de falhar com Deus, então para que eu oraria? Para que eu choraria sangue? Isso é falsidade. Isso seria uma camuflagem, correto? Um fingimento. Era essa palavra que eu queria encontrar. Então, significa que ele poderia falhar? Fale que sim. Jesus não é uma carta marcada e nem nós somos carta marcada. Por isso que a Bíblia fala que ele o predestinou para ser como Jesus. Ele predestinou a você ir para o céu. O que é predestinação? Destinou e eu tenho uma pré. Eu tenho uma seleção e tenho uma pré-seleção. Vocês são chamados a partir de agora de Jesus pré-determinado a chegar. Mas quem vai determinar quem vai chegar lá? É Deus? É você dizendo sim a Deus e não ao mundo.
Sim a Deus e não ao mundo. Sim a Deus e não ao mundo. Eu gostaria muito, eu já falei isso para vocês aqui, para algumas pessoas no negócio. Eu não gostaria de ser missionário. E as pessoas me veem viajando bastante e falam assim: nossa, o Marcelo gosta tanto de viajar. Não, gente. Eu viajo porque eu tenho que obedecer ao Senhor. Porque eu gostaria de ser policial federal. Eu, Marcelo, gostaria de ser policial. E todas as vezes que eu estudei, inúmeras vezes para poder concurso, acontecia assim: eu tenho um chamado para você, vai para aquela cidade, prega lá o evangelho. Amém. Vai para aquele lugar. Eu vou fazer o quê? Não, Senhor, você não tem um plano perfeito para minha vida. É isso? Não, ao contrário. Esse versículo veio a mim quando eu estava no início da minha caminhada. Jeremias 29:11. Pois eu sei que planos tenho a respeito de vós. São planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança que eu mesmo criei para você. Ou seja, não importa o que é que eu queira fazer na minha vida, Deus já tinha um plano quando me criou. E isso é uma realidade na minha vida e na sua. Quando Deus soltou você, que seus pais tiveram relação sexual, veio uma alma e foi pum, aqui já estava destinado a sua vida para a eternidade. Aonde a palavra diz isso? Davi falou bem assim: pois eu sei que meus dias estão contados e todos eles estão escritos nas vossas mãos. Para finalizar, a Vera comentou sobre esses dos pecadinhos. Olha o que é que diz Hebreus 12:1. Romanos 12:1. Vou ler. Hebreus 12:1. Visto que temos uma multidão, quando ele fala visto que temos uma multidão, é aqui no capítulo 11, ele vai falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, os testemunhos de cada patriarca, cada pessoa. Ele fala assim: ó, visto que temos uma multidão de testemunho ao nosso redor, afastemos de qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos para a perseverança, a corrida que Deus tem proposto para nós. Mantemos o olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. Lemos o texto de Isaías 53 e Hebreus 11:12 vai falar a mesma coisa. Mas o que eu chamo a atenção? Afastemos de qualquer coisa que nos torne vagarosos. O que é que nos torna vagarosos? Se a gente começa a caminhar aqui, aí vem alguma coisa que nos distrai, um pecado que nos distrai, uma luta, um problema, e a gente fica assim: ah, tá, legal isso aí, né? E aí vai ficando devagarzinho, né? Aí o Senhor fala: ei, 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 olha para frente. Olha, é para frente, não é para o lado não. Imagine que aqui tem um caminho de retidão e aqui tem um monte de demônios, um monte puxando a gente para as situações da vida, para viver aqui, para ter aqui, para construir aqui. E aí você fala: nossa, é verdade, isso aqui seria tão legal. Aí para e fica olhando aquele negócio, contemplando. Quantos já viram, você está sentado no lugar e vem aquele pensamento nada a ver, do inferno. E aí a sua mente fica assim, ó, parado, olhando para nada, mas a sua mente estava assim, ó, pum, 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 vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco você fala: opa, que é isso? Estou pensando nisso? Não, você não está pensando. São os dardos inflamados do inimigo que vai à sua mente e puxa para que você possa andar devagar ou não pensar de acordo com a vontade do Senhor. Especialmente aqueles pecados que nos enrosca tão fortemente em nossos pés e nos derruba. Já viu que você é crente, mas às vezes cai no pecado? É isso que ele está dizendo. E tão fortemente nos enrosca e fortemente derrubam. E corramos com perseverança. Quando no versículo 12 ele fala: mantemos o nosso olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse texto aqui é o mesmo quando Jesus está andando por cima das águas, viu o mar revolto, viu o vento muito forte, da onde ele tirou os olhos? De Jesus. O que é que aconteceu? Caiu. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus colocou ele no mesmo lugar. Amém? Vamos ficar de pé. Amém.
Todos vão ser fortes e correm. Meu Deus, esqueci disso. Obrigado. Vou fazer a... Pode desligar aí, Manuel?